Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. A palavra de Deus hoje vai falar sobre a preguiça, né? O Senhor tem me incomodado bastante sobre esse ponto durante um tempo e eu gostaria de trazer hoje esse assunto aqui para todos nós, não só sobre a preguiça espiritual, mas também a preguiça em tudo, né, que nós fazemos. Mas antes gostaria que você fechasse seus olhos e que orasse junto comigo. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais esta palavra rema que o Senhor está trazendo aos nossos corações e que realmente o Senhor possa falar através dessa palavra conosco e corrigir todas as nossas ações, Senhor, em relação à preguiça, à procrastinação, que vem impactando tanto as nossas vidas e que não é isso que o Senhor tem para nós. Por isso, nós já te agradecemos por esta palavra, que o teu Espírito seja sobre nós, sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, para falar da preguiça, né, eu queria antes ilustrar uma história, né, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, do versículo 26 ao 30. Que conta, né, um pouco da história ali de que Saul queria matar, né? Saul já estava arquitetando algumas estratégias para matar para matar Davi, perdão. E aí, e o rei sabia que a filha dele, né, a Mical, era apaixonada pelo Davi, né? E aí Saul também sabia, consequentemente, que Davi era um ungido do Senhor e que por isso ele não poderia tocar em Davi, né? Então ele tinha já arquitetado alguns planos, né, para matar Davi e ele não tinha conseguido. E aí esse era o plano C dele, né? Fazer com que Mical casasse com Davi. Mas para isso ele fez uma proposta para Davi, né, que na verdade para ele era uma armadilha, né, para Davi era uma armadilha isso. E ele fez a seguinte proposta: olha, eu quero ver se você realmente tem mérito para casar com a minha filha. Eu vou dar a minha filha para você em casamento, mas em troca eu quero que você me traga 100 prepúcios dos filisteus. E os filisteus, queridos, eles odiavam Davi, né? E eles queriam pegar Davi na curva, né? E Davi sabia que isso era uma armadilha. Só que o que aconteceu? Davi aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio, ele sabia que era uma armadilha, já tinha acontecido isso antes, né? Saul já tinha trazido algumas propostas, Davi tinha questionado, argumentado com Saul e aí Saul tinha declinado, né? E essa não. Essa Davi aceitou. E aí o que aconteceu no final? Davi voltou não só com 100 prepúcios, mas com 200 prepúcios dos filisteus. E isso deixou Saul com mais medo ainda, né, de Davi. E isso também gerou mais honra e respeito de Saul para com Davi e também do povo, né, com Davi, porque sabia que realmente Davi, o Senhor era com Davi e tudo que ele fazia dava certo, né? Mas por que isso? Porque Davi não era preguiçoso, Davi não deixava as coisas para depois, né? E tudo que Davi fazia era para honra e glória de Deus, porque ele sabia que tudo que ele tinha era porque o Senhor tinha dado para ele. Se ele tinha sabedoria era porque o Senhor tinha dado para ele. Se ele tinha inteligência era porque o Senhor tinha dado para ele. Se ele tinha força era porque o Senhor tinha dado para ele. Né? Então, tudo que ele fazia muito bem feito, porque ele sabia que era para honrar o que o Senhor tinha dado para ele, né? Assim também como aconteceu com Jesus, né? Em todas as histórias que nós vimos de Jesus, né,
E só um detalhe antes, né? Voltando um pouquinho na história de Davi. Quando Davi ficou ocioso, o que aconteceu? Deu BO, né? Deu BO total. Então, enquanto Davi estava na batalha, enquanto Davi estava na luta, enquanto ele não era preguiçoso, ele não deixava, né, a preguiça tomar conta dele, das coisas que vinham para ele como desafio, ele estava indo muito bem. Mas a partir do momento que ele deixou a ociosidade tomar 100% mais do que o necessário na vida dele, aí aconteceu tudo de errado na vida de Davi, né? Veio maldições sobre a vida dele, né? E aí eu trago a história de Jesus também, né? Jesus, ele fez muitas coisas, ele não precisava ter feito, né? Muitas coisas que ele fez não precisava ter feito, por ser quem ele era e já o destino que ele tinha, que Deus tinha traçado para ele. Mas não, Jesus sabia exatamente qual era o propósito dele, né? Jesus tinha que honrar isso que Deus deu para ele, né? E tanto que ele fez milagre, né? Um milagre no casamento de transformar água em vinho, né? Ele não precisava também ter feito aquilo. Ele fez aquilo, né? Trabalhou num casamento para honrar o Senhor, né? Ele foi para o deserto, passou alguns dias no deserto, né, provando ali quem ele era. Era necessário ele passar por aquela prova. Mas imagina se ele falasse assim: eu vou amanhã eu vou para o deserto, né? Amanhã eu transformo a água em vinho. Imagina se ele chegasse e falasse dessa forma, se ele agisse, né, dessa forma. O que ia ser de nós? Provavelmente, queridos, nem aqui nós estaríamos, né? E assim acontece conosco também, né? Quantas oportunidades nós temos, desafios, né? Situações nos nossos lares, situações no trabalho, né? E aí, quando nós nos deparamos e deixamos para amanhã, vamos empurrando com a barriga, né? Nós percebemos muitas vezes quantas coisas nós estamos perdendo por preguiça, né? Quantas coisas você poderia estar fazendo e transformando uma armadilha, muitas vezes, né, que foi colocado ali para você, em vantagem para você, né? Em vantagem no caso de ser mais honrado, mais respeitado, quem estava à sua volta, no caso, né? Quantas vezes você poderia estar fazendo alguma coisa e ganhando mais apreço e respeito das pessoas que estão à sua volta, porque vem o quanto você é dedicado, vem o quanto você tem de Deus, né? E isso impactar outras vidas, transformar outras vidas, ganhar mais almas para Cristo, né? Quanto você tem deixado de ser um exemplo na sua casa, no seu trabalho, né? Olha o exemplo que você está dando, né? Está dando para as pessoas ao seu redor, né? Quantas oportunidades você tem perdido por preguiça, né? E a sua irmã procrastinação, levando as coisas com a barriga, né? E até mesmo ler a palavra, estar mais unido e fortificado em Cristo Jesus, né? Davi, foi colocado um desafio para Davi. E Davi fez mais do que foi pedido para ele. E com isso, com a ajuda do Senhor, ele conseguiu ter mais honra e mais respeito, né? O que você tá... Olha a oportunidade que você está deixando de ter, né? Segundo o dicionário, né, a preguiça, ela significa aversão ao trabalho, ócio, vadiagem, estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica. Então, amados, a preguiça é muito perigosa para as nossas vidas. E querendo ou não, e não é isso que o Senhor tem para nós. A preguiça é também, demasiadamente, ela é pecado. Então, todos nós precisamos de descanso.
mas nós não devemos ter isso de forma exagerada nas nossas vidas, né? Quem se deixa ali dominar pela preguiça acaba não fazendo aquilo que precisa realmente ser feito, né? Ou seja, acaba gerando a procrastinação, né? O trabalho não fica bem feito no fim, né? E muitas vezes nós podemos encontrar problemas por conta disso, né? Muitas vezes nós somos tentados a ignorar a responsabilidade que nós temos sobre algo que foi colocado nas nossas mãos, né? E com isso depender de outras pessoas para fazer aquilo. É quando nós mesmos temos a capacidade de fazer, de trabalhar, né? De fazer o que tem que ser feito. E quando você for fazer algo, agradeça, faça com alegria, porque você pode fazer. Quantas pessoas, né, estão acamadas e você não está? Quantas pessoas estão num hospital e você não está? Eu não estou, né? Então, nós não estamos impossibilitados de fazer o que precisa ser feito. Então, que nós possamos fazer com alegria, que nós possamos fazer as coisas que precisam ser feitas, independente de onde for e o que for e para quem for, com zelo, com alegria, agradecendo que você está fazendo aquilo. Amém? E aí lá em Eclesiastes 10:18 diz assim: por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. É isso que você quer para sua vida? Ter uma casa com goteiras? E goteiras podem ser as goteiras mesmo, né, no literal, sentido literal, e podem ser outras coisas, brigas, discussões, raiva, inveja, podem ser outras coisas. Jeremias 48:10: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e amaldiçoado é aquele que retém sua espada do sangue. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, é para servir ao Senhor. Seja consertar alguma coisa que está quebrada, seja entregar um trabalho no seu serviço, seja fazer um café, seja lavar uma roupa, seja o que for, você está fazendo para o Senhor. Então não faça relaxadamente, não faça no sentido na gíria, né? Não faça nas coxas, ok? Em 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Cuide da sua casa, cuide da sua família em primeiro lugar. Faça o que tem que ser feito na sua casa. Não deixe as coisas bagunçadas, não deixe as coisas como estão. Conserte. E não estou falando, né, não estou falando aqui que a gente não deve descansar, né? O descanso mesmo é uma bênção de Deus, né? E é importante para que a gente possa renovar as nossas forças, né? Todos nós temos que descansar, temos que ter um momento de descanso. Ninguém pode trabalhar direto sem esgotar as suas forças, né? Tirar um tempo para descansar é essencial, tá? É muito importante. Só que lá em Deuteronômio 5, 13 e 14, ele fala sobre isso, né? Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que tiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Isso é bíblico, descanso é bíblico, né? O Senhor fez também a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Então o descanso é uma bênção e o Senhor quer que nós temos esse tempo de descanso, mas que ele não se torne uma maldição nas nossas vidas, que ele não se torne um pecado,
Porque ter preguiça, sim, também é um pecado. E ali, como diz em 1 Timóteo, né, mas quem não tem cuidado dos seus é pior do que ser infiel. Então, tome cuidado com isso. A quantidade que você está deixando a preguiça tomar conta ali de você. Né? Deixar as coisas pela metade ou sem fazer, né? Pode trazer pobreza para você, pobreza espiritual, pobreza material também, né? E muitas dificuldades para você. Porque você, muitas vezes, quando você não faz, né, deixa as coisas pela metade ou não faz algo que precisa ser feito, você está declarando que você merece aquilo. E aí o Senhor vai te dar exatamente aquilo. Então você quer o quê? As coisas completas, né, e bem feitas? Ou você quer deixar as coisas pela metade ou sem fazer e atrair a pobreza espiritual, pobreza material para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e as dificuldades, né? Ninguém quer isso. Então que nós possamos reverter parar com isso hoje. Nós precisamos ter a consciência que esse comportamento ele não é bom em absolutamente nada. Nem para você e, consequentemente, nem para as pessoas que vivem ao seu redor. Tá? E então, quando, né, quem descansa na medida certa é importante, ok? Mas o preguiçoso, o contrário, né, de quem faz isso demasiadamente, que é o preguiçoso, ele dorme muito mais do que precisa, como está lá em Provérbios 6, 9 e 11, né, que fala assim: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Isso está lá em Provérbios 6, 9 e 11. O preguiçoso, ele também inventa desculpas para não fazer o que precisa. Ele, como está em Provérbios 26, 13. Ele não trabalha, né, não faz o que é necessário ou quando é necessário. Em Provérbios 20, versículo 4. Dificulta o trabalho dos outros, né, o que precisa ser feito dos outros também. Provérbios 10, 26. E aí vem a pergunta, né? Como vencer a procrastinação, então? Como vencer essa preguiça, essa procrastinação que toma conta, muitas vezes, da gente, né? Então, uma das dicas, assim, mais valiosas é, primeiro, que você pode pedir forças para Deus, né? Nas suas orações. Peça que Deus dê força para você vencer a preguiça e fazer o que precisa ser feito. Em segundo, você precisa declarar em voz alta, tá? Que você fale comigo, eu sou uma mulher, eu sou um homem diligente, eu sou organizado e responsável. Fale isso. Porque a palavra de Deus nos convida a trazer à existência daquilo que ainda não existe para as nossas vidas, né? Então identifique, imagine o poder das palavras que você tem, poder das suas palavras. Tá? Comece a perceber quais são as palavras negativas que você tem lançado sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Tá? Uma vez que a palavra é lançada, né, ela simplesmente é lançada e nós não conseguimos mais pegá-la de novo. Então perceba isso na sua vida, tá? Faça o seu trabalho bem feito, como está lá em Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? E aí você pode perguntar, né? Ah, Letícia, mas o que significa diligente, né? A palavra diligente. Bom, a palavra diligente significa você ter zelo, você completar uma tarefa dando o seu melhor
em pensar em executar já com apreço, com cuidado, cada tarefa que você vai fazer. Uma pessoa diligente, ela sabe se planejar, sabe se organizar, né, e vencer um dos maiores adversários da nossa vida, né, que é a preguiça e, consequentemente, a irmãzinha dela, né, que é a procrastinação, levar as coisas com a barriga, né. Então, uma pessoa diligente, ela é pontual, né, e uma característica incrível dessa pessoa também é que ela não reclama. E lá em Provérbios 13:4, né, diz que o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. E em Provérbios 12:24 também fala que a mão do diligente dominará, mas o preguiçoso se tornará escravo. E aí, o que você quer? É forte, né? Eu acho que deu para entender bem aqui o quanto a preguiça é perigosa nas nossas vidas, né? Ainda no dia a dia, assim, as pessoas tentam abraçar um pouco isso, né? Romantizar a preguiça, né? Falando, vou tirar um dia de preguiça, né? Deixa eu aqui na minha preguiça, né? Gente, muda esse vocabulário. Não deixa a preguiça tomar conta de você, porque é uma reação ali em cadeia, né? É uma bola de neve mesmo. Então, quanto mais você ficar na preguiça, mais você não vai conseguir fazer as coisas que você precisa fazer para sair da onde você está, né? De deixar de procrastinar as coisas que você tem que fazer. Né? Então, isso leva, né, longe, quando você tem ali a preguiça, realmente ela te leva para longe da real conexão com a sua família, com seus amigos, né, te deixa longe de crescimento profissional e financeiro, né, longe da sua saúde física e emocional e, claro, que também, consequentemente, longe da sua conexão, do seu crescimento espiritual, né? Quantas vezes você tem pego a Bíblia para ler? Né? Quantas vezes você tem orado? Escutado as orações que tem no grupo da Firmina Rocha? Né? Quantas vezes você tem visto culto? Essa palavra também é para mim, tá, queridos? Então, quantas vezes você tem feito o que precisa ser feito? E então, a preguiça é um dos maiores inimigos que nós temos hoje, né? Porque ela vai te roubando ali lentamente da sua vida, né? Então, quais são os planos que você quer concretizar e a preguiça não deixa? Então, para vencer a preguiça, é importante que você saiba quais são as suas prioridades. Quais são as suas prioridades e saber qual é o benefício que cada uma delas traz, tá? Então, realmente você tem ali ter um primeiro momento, né? O primeiro momento, primeira hora ali do seu dia, se dedicar a Deus, né? Dar a premissa, a primeira hora do seu dia a Deus, isso é importante. Mas para que você tenha isso, você precisa organizar todas as outras coisas. E dormir cedo, né? Precisa levantar cedo, realmente, não ficar colocando lá na soneca, né? Então, tudo isso é importante, né? Já quando você vive com preguiça, parece que você carrega um peso com você. Começa em uma área, né, da tua vida e ela se alastra de um jeito que quando a gente vê, a gente já não tem mais vontade e alegria de fazer nada. A sua rotina e tudo que parece se transforma num peso, num sacrifício, né? Muitas vezes é assim. Então olha quanto é perigoso, né? Você se deixar ser tomado, tá? Então hoje eu quero trazer um desafio aqui para você, tá? Eu quero te encorajar a dar um chute nessa preguiça, nessa procrastinação, mandar ela para bem longe e a partir de hoje você começar a ler aquele livro que você nunca pega para ler,
Começar a ler a palavra que você deseja tanto ler, conhecer mais, colocar em dia, né, os teus exercícios físicos, que sempre você fala, amanhã eu faço, segunda eu começo, né? Começar a ter uma rotina de oração, conserte aqueles itens quebrados na sua casa, que estão há meses aguardando um conserto. Então comece hoje, eu quero te encorajar a dar esse chute na preguiça e mandá-la para bem longe e você começar a fazer as coisas que você tem procrastinado, que você tem falado, amanhã eu faço, segunda eu começo. Comece hoje. E aí, pra gente fechar, quero compartilhar Romanos 6, 11, 14. Da mesma forma, você também considere-se estar realmente morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não deixe que o pecado reine em seu corpo mortal, que você deve obedecê-lo em suas concupiscências. E não apresente seus membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresente-se a Deus como estando vivo dentre os mortos, e a seus membros como instrumentos de justiça a Deus. Pois o pecado não terá domínio sobre você, pois você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Lembrem, queridos, preguiça demais, preguiça é pecado. Como está falando, pecado não terá domínio sobre você, pois você está debaixo da lei, não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aproveite a vida que você tem aqui, hoje, agora. Aproveite para fazer as coisas que você precisa fazer hoje, aqui, agora. Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Esse versículo ele é muito usado para falar sobre ofertas, mas ele se encaixa perfeitamente nisso que nós estamos falando em relação à preguiça. Porque se você é fiel no mínimo, às vezes pequenas coisas na sua casa, no seu trabalho, você também vai ser fiel no muito. E isso vai vir mais como prosperidade espiritual e material para a sua vida. Então faça realmente o melhor. Então, queridos, mude essa postura. Mude a postura de preguiça. Essa atitude, ela tá te paralisando nas coisas que você deseja conquistar. Tá? Mude isso. Sempre que a gente desvia o foco do que é importante, a gente acaba procrastinando as coisas, né? Então, se tem algum problema que está te impedindo de fazer o que precisa ser feito, deixe esse problema de lado, deixe isso de lado, seja o celular, seja cansaço, descanse um pouco, tire 1 hora, 2 horas para descansar, né? Além de dormir, no caso, bem, né? Mas descanse um pouco, levante e faça o que tem que fazer, tá? Então, deixe essas coisas de lado e comece a fazer. E uma coisa que nós precisamos entender é que nunca é tarde para vencer a preguiça. Só está na sua mão. E com certeza você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Lembre, você está fazendo as coisas para a honra e glória do Senhor, assim como Davi fez para honrar a Saul. Ele trouxe não 100 prepúcios, mas 200. Então traga os seus 200 prepúcios dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. Traga mais do que tem sido pedido para você. Amém? Que esta palavra seja rema, que você possa utilizar no seu dia a dia. Amém?
Que a paz do Senhor fique com vocês e até o próximo culto. Um beijo, queridos. Tchau, tchau.